como eu faço para achar a probabilidade, ou seja, para achar a chance dessa bolinha que eu joguei, que eu não sei onde está, que essa bolinha esteja nesse pedaço vermelhinho que eu pintei aí? É a tal da área, né? Estudar a área. Isso. A gente basta calcular a área. Vamos imaginar, só por suposição, que esse tapete tivesse 10 metros quadrados. Só para eu fazer uma conta que fique fácil para mim, tá? Tapetão. 10 metros quadrados. E que essa área, fosse possível, veio um engenheiro lá e calculou essa área para mim. Né? Aqui a gente não sabe direitinho calcular essa curva aqui e tal. Mas vamos imaginar que essa área corresponde a 3 metros quadrados. Então, o tapete inteiro tem 10 metros quadrados. E essa área possui 3 metros quadrados. Então, Patrícia, qual que é a probabilidade da bolinha estar dentro dessa área? Você lembra responder? 30%? 30%, porque 3 metros quadrados correspondem a 30% do total da área. Vamos pensar em outro exemplo. Imagina que eu tenho um gráfico assim. Então, ó, eu peguei uma imagem de um campo de futebol, ok? Coloquei essa imagem no eixo de um gráfico, como se fosse algo matemático, assim. Eu colei essa imagem aqui no eixo das ordenadas. E eu quero saber, né? Foi jogada uma bola de futebol nesse campo, eu não estou vendo o campo, e eu quero saber qual que é a probabilidade dessa bola de futebol estar nessa área que eu pintei aqui. Acho que é a mesma resposta do primeiro Isso. exemplo, né? Ter que Sempre a mesma calcular a resposta. área. A área desse triângulo e ver o quanto esse triângulo representa da área total. Mas por que eu estou colocando agora um eixo aqui, Patrícia e demais? Para falar que eu estou calculando a área abaixo desses dois tracinhos. Se esses tracinhos fossem assim, se ele fosse assim, a gente poderia falar que era uma área sob a curva. Como aqui não era curva, né? Eram duas retinhas, mas era a área abaixo das duas retas. Aqui é uma área sob uma curva que tem. Então, basicamente é isso que a gente vai acabar fazendo com relação à curva normal. Para responder a algum tipo de exercício que a gente vai entender assim, que tipo de exercício isso vai ser, nós vamos sempre calcular as áreas sob a área, né, uma determinada área, sob essa curva normal. Então vamos. Ela começa aqui, ela sobe, volta, não vai ficar perfeito, né, pessoal? Mas veja, ó, eu coloquei a curva normal numa área, num gráfico, né, num eixo YX, tá? E quanto que eu tenho de área debaixo de toda essa curva normal? Qual que é o valor da área total? Se 50% está de um lado e 50% está do outro, quanto que eu tenho no total abaixo da curva normal? 100. 100%. Então, abaixo da curva normal, sempre vai ser o nosso 100%. Eu não usei como exemplo um tapete, depois um campo de futebol? Não foram os dois exemplos que eu utilizei? Agora, os nossos exemplos sempre estão abaixo da curva normal. Ou seja, o nosso tapete, o nosso campo de futebol, que a gente vai ficar pintando e despintando, sempre vai estar abaixo da curva normal. E aí eu vou fazer uma brincadeira aqui. Suponha que nós fomos num determinado bairro e nós perguntamos qual que é o salário ou a remuneração, né, a receita mensal daquelas famílias daquele determinado bairro. Aí eu fui de casa em casa, perguntei para todo mundo do bairro, somei
a resposta de todo mundo e dividir pelo número de pessoas que foram entrevistadas, que foram 100% das pessoas do bairro. Quando eu somo as receitas de todo mundo e divido pelo número de pessoas, eu achei o quê? A média. A média. E numa curva normal, aonde está a média? Nesse meu desenho, onde que ela fica, a média? No meio, no centro? No meinho, bem no centrinho. Então, aqui no meio, bem no meinho, tá a média, tá? E vamos supor, a gente tá supondo, porque a gente não sabe, a gente não fez esse estudo. Pode ser que a renda das pessoas de um determinado bairro não siga uma distribuição normal. Pode ser, e muitas vezes não são assim. Eu estou dando um exemplo, suponha que é uma distribuição normal. Então, assim, a média, vamos imaginar que a média deu 3 mil reais. Então, assim, eu fiz uma pesquisa com todo mundo do bairro, perguntei quanto que eles ganhavam, olhei lá, botei num gráfico, ficou parecidinho com uma curva normal, muito parecido, ou seja, a grande maioria das pessoas do bairro, as casas ou as pessoas, não sei, ficavam com renda próxima à média, né? E no final das contas tinha pouquíssimas pessoas que ganhavam muito acima da média e tinham pouquíssimas pessoas que ganhavam muito abaixo da média. A grande maioria se concentrava ao redor de 3 mil reais de salário por mês. E eu fiquei um dia, eu estava andando na rua, né, nesse bairro, e sequestrei essa pessoa. Agora eu vou pedir um resgate. Qual que vai ser a probabilidade dessa pessoa ganhar acima de 4 mil reais? Como eu faria para calcular a chance dessa ser uma pessoa rica? Porque eu sequestrei, eu quero pedir um resgate. Então, como que eu faço para calcular, assim, chegar na probabilidade dessa pessoa ter de 4 mil reais para cima de renda? Eu tenho que estudar a área do lado direito. Isso. A partir de quanto? De 3 mil. Eu quero a probabilidade dessa pessoa ter renda acima de 4 mil. Então a partir de 4, desculpa. Isso. Então aqui, ó, eu vou fazer um risquinho. Esse vai ser o ponto. Tô inventando que é aqui o 4 mil, tá? Vamos imaginar que essa área verde deu o equivalente a 23% da área total. Porque se tudo aqui é 100% da área, né, Patrícia? Lembra que a gente falou, tudo que tiver abaixo da linha normal, a curva normal, o que tiver abaixo dela é o meu tapete, é o meu campo de futebol. Portanto, estar acima de 4 mil é essa área aqui. Se essa área for 23% do total da área abaixo da curva normal, significa que eu tenho 23% de chance daquela pessoa que eu sequestrei ganhar bem.